A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 10, e versículo de número 28, que vai nos dizer assim: Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vamos observar, irmãos, Pedro, ele falando com Jesus, dizendo: e nós que deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, o que vai ser de nós. Porque antes desses versículos, nós vamos observar, no versículo de número 17, a Bíblia nos diz que um jovem rico, ele vem falar com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ama aquele jovem rico. E aquele jovem rico já guardava todas as leis. Ele realmente fazia tudo de uma forma correta. Aí Jesus disse para ele: vai e vende todos os teus bens e segue-me, seja o meu discípulo. Só que aquele homem sai entristecido. Por quê? Porque ele amou mais os bens. Ele amou mais aquilo que ele possuía do que ao Senhor Jesus. Ele não conseguiu deixar tudo e seguir a Jesus. Diferentemente dos discípulos, como Pedro aqui mesmo menciona: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eu estou conversando com pessoas que você deixou tudo para seguir a Jesus. Você deixou os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida para viver os planos de Deus para a sua história. Você não fez como o jovem rico. O jovem rico, ele guardava as leis, mas ele não conseguia abrir mão dos seus bens, daquilo que ele possuía para seguir a Jesus, ao contrário dos discípulos, que largaram tudo, que deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que a gente deve negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. O evangelho nunca será fácil, mas ele será bem recompensado. Nós teremos direito à vida eterna. Diferentemente desse jovem que tinha as glórias na terra, mas não ia ter a vida eterna, porque ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Senhor, videira baracantaramandará, é o conselho de Jesus. Senhor, vi aquilo que Jesus falou com ele, irmãos. Que possamos deixar o que for necessário para seguir a Jesus. Eu não sei o que Jesus tem falado contigo para que você deixe. Mas o que for preciso, o que você está vendo que está realmente impedindo de você ter uma conexão verdadeira, de você receber a sua salvação, retire. O que Jesus falou para o jovem rico parecia ser loucura, mas não, irmãos. Jesus amou aquele rapaz, mas aquele rapaz amou mais as riquezas do que a Jesus. Tudo que estiver impedindo o trabalhar de Deus na sua vida, remova, retire. Declare comigo: eu vou retirar tudo aquilo que está impedindo o Senhor trabalhar na minha vida. Eu vou retirar tudo aquilo que está impedindo o Senhor trabalhar na minha vida. Foi uma coisa que os discípulos não tiveram realmente ali apego. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. É verdade que Pedro, Tiago e João eram pescadores, mas a Bíblia diz que Levi era um publicano. Ele era um homem rico, mas ele deixou tudo para seguir a Jesus. Você está entendendo, irmãos? Tem momentos na nossa vida que nós precisamos renunciar para seguirmos a Jesus. Zaqueu foi diferente desse jovem rico. Olha a diferença de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um chefe maioral dos publicanos, mas ele era um homem pecador. Ele era um homem que a sociedade rejeitava. Ele era rico, porém rejeitado. Porque muitos ali murmuravam porque Jesus disse que ia entrar na casa de Zaqueu. Só que mesmo Zaqueu sendo uma pessoa que não era honesta, uma pessoa que realmente não fazia as coisas boas, o Senhor Jesus disse que iria repousar na casa dele, porque havia salvação para a vida de Zaqueu. E Zaqueu, diferente desse jovem que guardava as leis, ele recebeu o Senhor Jesus, se arrependeu e disse: eu dou até metade dos meus bens. Eu devolvo, Rabai. Se eu fiz alguma coisa errada, se eu defraudei alguém, eu devolvo.
Irmãos, isso é o evangelho, isso é verdade. É um verdadeiro encontro com Cristo. Só que esse jovem aqui guardava as leis, não tinha uma vida como a vida de Zaqueu no passado, mas não deixou tudo para seguir a Jesus. É por isso que nós não podemos ficar presos a gente religiosos, achando que eles serão salvos porque conhecem as leis, porque praticam as leis, mas não deixam, aleluia, o verdadeiro Cristo entrar no seu coração. Tem muita gente que obedece às leis dos homens, mas não obedece a Cristo. Você vai ver aqui, no versículo de número 19, diz assim, ó: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus chamou ele para seguir a Jesus, para ser um dos discípulos de Jesus, para participar ali. Não um dos 12 discípulos, mas um daqueles que andavam com Jesus também. Jesus convidou ele para ser um daqueles que ali seguiam Jesus naquela multidão. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, esse homem, esse jovem, ele amou mais as suas riquezas do que a Jesus, diferentemente de Zaqueu. Zaqueu não era um conhecedor das leis, Zaqueu não observava as leis como esse jovem rico, mas Zaqueu valorizava mais a presença do que, aleluia, as riquezas que ele tinha. É por isso que você vai ver Deus salvando, Jesus salvando muita gente. Gente que ninguém dá nada, gente que às vezes tinha um passado promíscuo, gente que se prostituía, que se drogava, que bebia, que fazia várias coisas erradas e que realmente são salvos e verdadeiramente se arrependem e vão morar no céu. É por isso que naquele grande dia, irmãos, nós vamos ter surpresa. Porque vai ter gente como esse jovem rico aqui, que observava as leis, mas não amava o Senhor Jesus de todo o seu coração e não fez aquilo que o Senhor Jesus ordenou, só tinha aparência, mas não deixou tudo para seguir a Jesus. E muitos desses sendo rejeitados, o Senhor dizendo: apartai-vos de mim. E muitos como Zaqueu, que tinham um passado promíscuo, um passado muitas vezes terrível, como a mulher samaritana, um passado realmente, sabe, triste, ruim, que a sociedade rejeitava. E o Senhor chamando, dizendo: venha. O Senhor chamando eles para cear juntamente com o Senhor Jesus. Então nós observamos, irmãos, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele quer pessoas que verdadeiramente se entreguem. Então isso aqui foi o que Pedro disse para o Senhor. E nós que tudo deixamos e te seguimos. É isso que Deus está dizendo para você. Tudo que você deixou, como ele respondeu para Pedro, você vai receber. E ainda mais na vida eterna. Porque, irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Jesus não deve nada a ninguém. Jesus sabia que os discípulos haviam deixado tudo para seguir ao Senhor. Jesus sabia que os discípulos haviam guardado a fidelidade para com o Senhor. Então, irmãos, que possamos guardar a fidelidade para com Deus. Porque isso aí vai nos fazer morar no céu. Não importa o seu passado. Não importa o que você já fez. Se você deixou tudo para seguir ao Senhor, você vai receber o galardão. Você vai receber a retribuição, você vai receber a bênção. É isso mesmo. Quando nós deixamos tudo para seguir a Jesus, a nossa vida, ela muda. A nossa vida é transformada. O jovem conhecia as leis, o jovem rico. Ele observava as leis desde a sua juventude. Mas mesmo assim, irmãos, nós vamos observar que quando Jesus disse para ele: vai lá e vende tudo e me segue, ele não teve coragem de fazer. Diferente de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus com uma alegria tão grande. E ele verdadeiramente não se apegou àquilo que ele possuía, mas ele se apegou à palavra do Senhor. Vamos ver aqui em Lucas 19, versículo de número 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes
mais. Olha que diferença, irmãos, de um pecador, de um homem que era um publicano, de um homem que a sociedade rejeitava, para um jovem rico, no livro de Marcos 10:17, que cumpria as leis, que observava as leis do Senhor, mas que não teve coragem de deixar tudo para seguir o Senhor. O evangelho é isso. Deixar tudo. Você tem coragem de deixar tudo para seguir o Senhor? Se você tiver, você vai receber uma grande recompensa, não somente aqui na terra, mas no céu. Declare comigo: tudo que for necessário eu vou deixar para seguir ao Senhor e vou receber a vida eterna. Tudo que for necessário eu vou deixar para seguir ao Senhor e vou receber a vida eterna. Irmãos, o Senhor tem recompensa para a minha vida e para a sua. O Senhor tem galardão para mim e para você. O Senhor tem retribuição para nós, mas tudo vai depender da gente. Se a gente vai deixar tudo como os discípulos, como Pedro aqui menciona, nós deixamos tudo e te seguimos, ou se a gente vai fazer como o jovem rico. Quando o Senhor Jesus falar sobre algumas áreas da nossa vida que a gente precisa deixar, alguns pecados de estimação, algumas coisas que não agradam a Deus, porque tem gente que leva pecados de estimação há muitos anos. Levando aquele pecadinho, levando aquelas pequenas coisas, aquelas rapinas, que podem levar para o inferno. Então, o que Jesus mandar você retirar, remover da sua vida, retire. O que ele mandar você renunciar, renuncie. Declare comigo: eu vou renunciar o que preciso for, porque eu quero ir morar com Jesus. Eu vou renunciar o que preciso for, porque eu quero ir morar com Jesus. Então tem diferença. Quando nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor, Ele traz recompensas não somente aqui na terra, mas Ele traz recompensa para nós da vida eterna. Jesus trouxe salvação para a vida de Zaqueu, para a casa de Zaqueu. Zaqueu pôde ter vida eterna, porque Jesus diz, né, que Jesus veio para salvar o filho do homem, veio para buscar e salvar o perdido. Então Zaqueu naquele dia estava recebendo a salvação. Muito mais importante do que os bens materiais. Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é o verdadeiro encontro. É quando você deixa tudo para seguir ao Senhor. É quando você entende que o Senhor é maior do que qualquer bem material. É quando você entende que o Senhor é maior do que qualquer projeto que você sonhou para sua vida, mas o Senhor não assinou embaixo. Porque tem projetos que a gente quer, mas Deus não quer. Então nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor, como os discípulos, como Zaqueu. E é o Senhor quem nos retribui e nos recompensa. Não faça como esse jovem rico. Saiu ali realmente entristecido porque não ia deixar os seus bens, morreu, deixou os bens aí, e a Bíblia não menciona, não fala se ele foi salvo, mas acredito eu que se ele não se arrependeu e se ele não confessou o Senhor Jesus, ele não recebeu a sua salvação. Oportunidade ele teve, mas preferiu seguir as suas riquezas. Então tome bastante cuidado com aquilo que tem sido o Senhor da sua vida. Nós não podemos servir a dois senhores, porque senão, irmãos, não tem a possibilidade da gente morar no céu divididos. Deus não te chamou para ser dividido, mas Deus te chamou para se entregar para Ele completamente. A quem diga: Deus só quer o coração. Mentira de Satanás. Deus não criou somente um coração ambulante. Você é um coração que anda pela terra, só o coração? Você tem perna, tem braço, tem olho, ou não? Ou você é só um coração que fica aí andando pela terra? Não. Deus, ele criou por completo. Então Deus quer tudo que ele pertence. Deus quer você por inteiro e por inteira. Declare comigo: eu vou me entregar por inteiro, porque o meu Deus me quer inteira. Eu vou me entregar por inteiro, porque Deus me quer inteiro. Deus não quer você pela metade, mas Ele quer você por completo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica e nos mostra, Pai, o quanto vale a pena sermos fiéis ao Senhor, Pai. É bem verdade que tem muitas pessoas, meu Pai, que não querem deixar os pecados de estimação, não querem deixar algumas coisas, mas a tua palavra deixa claro, Pai, que nós temos que negar a si mesmo, Pai, negar a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, o nosso próprio eu, pegar a cruz e seguir, Pai, porque isso é evangelho, Pai. Não é fazermos a nossa própria vontade, porque a tua palavra diz que o Senhor é quem vive em nós, que a gente não vive mais a partir do momento que levantamos a mão para te servir. É o Senhor, Pai, que habita em nós e que tem que reger os nossos passos, Pai, os nossos caminhos, meu Deus, porque o que o Senhor tem para nós é melhor, é maior. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor,
aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história de deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Continua conosco, meu Senhor. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre, essa resposta, essa cura, esta libertação, este sobrenatural, esta assinatura, Pai, venha acontecer, Pai. Essa causa venha ser ganha. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós te pedimos, já cremos na nossa vitória, meu Senhor. Amém. Deus, Ele diz para você, se entregue por inteiro, porque você terá recompensa não somente aqui na terra, mas primeiramente nos céus. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.